Irmãos, pela última vez eu quero dar as boas-vindas aos irmãos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Depois, como eu mencionei agora há pouco, de cerca de 4 meses e meio, nós chegamos à conclusão da nossa carta, como fizemos já outras 12 ou 13, 14 vezes, que eu nem lembro mais quantas já foram, e Deus tem nos abençoado com a possibilidade de examinar a palavra de Deus do começo até o final, em cada uma desses livros ou cartas que temos percorrido. E hoje nós chegamos à nossa mensagem de número 20. E eu peço você que vai, claro, para o finalzinho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, aonde, pela última vez, vamos repetir esse tema geral, antes de ler o nosso texto, daquilo que o Senhor tem nos ensinado durante esses meses nesta carta. Vamos lá, irmãos? Já ali projetado, mas espero que até essa altura já esteja decorado, né? Na ponta da língua. Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Eu sei que a gente já está com os olhos ali, né, no nosso churrasco, mas vamos falar mais bonito, um pouco mais de força. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Nos últimos 4 domingos, irmãos, antes da nossa mensagem final, nós ocupamos apenas o capítulo 5, de 12 a 24, ficando, é claro, apenas os 25 a 28, final da carta, para nós terminarmos. E Paulo está encerrando esse seu texto e resta apenas algumas palavras últimas a esses irmãos. Eu gostaria de resumir essas palavras últimas na nossa última grande ideia de 1 Tessalonicenses, que é a seguinte: diante da expectativa da volta de Cristo, a igreja persevera em demonstrações de afeto. Diante da expectativa da volta de Cristo, a igreja persevera em demonstrações de afeto. O apóstolo Paulo, irmãos, nesses poucos versículos, irá demonstrar que pessoas que passaram boa parte da sua vida como completos estranhos entre si, agora, debaixo do mesmo teto da igreja, né? Não teto literalmente, mas da família da igreja, agora possuem dado por Deus o direito de se chamarem de irmãos. Termo que Paulo usa várias vezes no nosso contexto aqui e nesta carta várias outras vezes. Esses irmãos devem compartilhar essa afetuosidade, esse amor, esse afeto que só existe entre irmãos em Cristo. Eu quero ilustrar isso, irmãos, com aquele evento, eu já mencionei para os irmãos. Em 2004 me foi dada a oportunidade de fazer um curso fora do país, do outro lado do mundo. E nessa ocasião eu só conhecia uma pessoa, um colega nosso de seminário, o Eliseu, que inclusive esteve no começo da nossa igreja, ajudou tocando teclado nos primeiros 6, 8 meses, se eu não me engano, e depois retornou para São Paulo, onde ele vive, onde ele mora até hoje. E fora isso, eu encontrei lá, não sabia que era professor, o pastor Eros Pasquini, que já foi, inclusive, o nosso tradutor em uma de nossas conferências. Mas fora isso, irmãos, nós éramos 60 completos estranhos. Mesmo os outros 6 ou 7 brasileiros que estavam lá, eu não conhecia. Mas em poucos dias, nós criamos uma amizade e uma afetuosidade, como se nós já conhecêssemos uns aos outros há muito tempo. Até hoje, um deles, que mora no Paquistão, é um irmão querido que ainda mantém um contato. Deve ser muito barato o DDI do Paquistão, porque de vez em quando ele me liga para conversar e falar da família e pedir alguns conselhos, e nós temos ali um tempo maravilhoso, passados aí já há 18 anos, desde 2004. Fato é, meus irmãos, que eu desconheço outra forma onde tal situação pode acontecer, a não ser na Igreja de Cristo. Vamos ler o nosso texto? É rapidinho, são só 4 versículos que encerram a nossa carta, 25 até o 28. Vamos juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês.
Você deve estar pensando, hoje vai ser uma devocionalzinha, em 10 minutos o pastor encerrou. Primeiro, você não me conhece. Segundo, acho que você não conhece a palavra de Deus. Irmãos, eu tive que tirar material, porque é incrível como você começa a cavucar, né, a garimpar a palavra de Deus, e nós literalmente poderíamos ficar aqui um domingo em cada um desses versículos. É muita coisa que você pode tirar em cada tema que Paulo aborda aqui. Porque quando Paulo escreve, meus irmãos, não são apenas estas palavras, mas tudo aquilo que primeiro ele, na teologia paulina, mas em segundo, o Novo Testamento, na teologia do Novo Testamento, tem a nos ensinar sobre esses assuntos. Então, esses 4 breves versos são a conclusão, o prólogo da primeira carta aos Tessalonicenses. Nesses versos temos mais 3 exortações e, finalmente, uma bênção final, em 4 questões independentes uma das outras, mas que aqui se interligam com o tema, ou sob o tema do cuidado e do afeto mútuo, como nós já vimos. E aí nós vamos começar, meus irmãos, no versículo 25, vendo a primeira exortação de Paulo, número 1, diz o seguinte: a igreja madura sustenta seus líderes em oração. A igreja madura sustenta seus líderes em oração. O texto começa e a palavra irmãos, tão repetida nesta carta, novamente está no versículo 25. E detalhe, irmãos, no grego, na língua original, ela está de forma enfática no começo da frase. Eu sei que é assim que a gente fala em português, mas não necessariamente em grego ou na língua original. Ele está enfatizando e coloca na frente não apenas como um vocativo, mas um vocativo bem chamativo. E esses irmãos são exortados pela segunda vez em 9 versos para a questão da oração, para que orem. Porque lá no versículo 17, nós vimos nas mensagens anteriores o famoso versículo, orem continuamente, ou orai sem cessar, certo? 9 versículos depois, Paulo trata novamente dessa questão. Porém, agora, Paulo não trata com o complemento continuamente, mas o foco agora é o objetivo, o foco próprio do seu pedido. Orem por nós. E o detalhe aqui, meus irmãos, é que a preposição que Paulo usa tem um sentido muito abrangente. É como se ele dissesse o seguinte, presta atenção, orem por todas as coisas que vocês sabem que precisamos e nos cerquem com essas orações. É algo mais do que aquilo que hoje em dia alguns gostam de chamar de cobertura de oração, não é isso? Porque esta cobertura aqui está protegendo-nos do sol, mas não está nos cercando. Então hoje o pessoal gosta dessa expressão, mas aqui é mais, meus irmãos, um casulo de oração. É um envelopamento em oração. Isso é algo incrível, meus irmãos, porque quem está pedindo isso é Paulo, um dos cristãos mais capacitados que já existiu na história da igreja. Além de possuir, do ponto de vista humano, dupla cidadania, Paulo falava 6 ou 7 idiomas. Era um escritor maravilhoso. Se você pega no original um texto escrito por João e depois vai ver um texto escrito por Paulo, a diferença da forma de tratar a língua grega é absurda. Não é à toa que, quando nós estudamos grego no seminário, o nosso texto base é 1 de João. O professor malvado iria mandar a gente para Efésios. Aí a gente ia ter certa dificuldade, porque Paulo era um acadêmico, era um intelectual, era uma pessoa extremamente capacitada, porém ele sabia do quanto ele precisava e dependia da oração, mesmo com toda a capacitação que ele tinha ao seu dispor. E assim, meus irmãos, é verdade sobre todos os cristãos, e os líderes não são exceção. Talvez você tenha, no seu hábito de oração, orar por determinados pastores, missionários que você conhece, e talvez você tenha aquela percepção que uns precisam mais de oração na sua mente do que outro. Talvez você tenha aquele missionário que é uma pessoa simples, que não teve muita oportunidade de estudo e tudo mais, e você tem um outro que era um verdadeiro acadêmico antes de ir para o campo, e na sua mente, um precisa mais de oração do que o outro, não na cabeça de Paulo. Todo servo de Deus precisa que seja sustentado em oração pela igreja do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, em nossa exposição, eu tenho que
digamos assim, advogar em causa própria, porque essa é a terceira vez que Paulo exorta a igreja a uma determinada atitude para com os seus líderes. No caso deles, são aqueles que plantaram a igreja, mas no caso dos irmãos, é claro, é o vosso pastor, os vossos presbíteros, aqueles que estão liderando a nossa igreja nos grupos de vida e assim por diante. Curiosamente, irmãos, na verdade, historicamente, é comum encontrarmos igrejas que, quando vão procurar um pastor, esperam que esse pastor seja um homem de oração, especialmente um homem de oração por eles. Um homem que esteja orando por eles, por suas famílias. Em diversas ocasiões, ouvi irmãos afirmarem que tinham certeza que seus pastores oravam por eles, e isso lhes dava tranquilidade e segurança. Ou que pelo menos eles esperavam que isso acontecesse. Contudo, irmãos, permanece a pergunta: esses mesmos irmãos que assim esperam dos seus líderes são recíprocos para com eles? Nossa igreja já ouviu várias vezes a famosa resposta de Charles Spurgeon, quando perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso do seu ministério, porque ele foi o pastor de uma mega igreja quando não existiam megas igrejas. Ele foi o pastor de uma igreja de milhares de pessoas quando isso era algo raro, praticamente não existiam. E você deve conhecer a resposta dele. Ele respondeu: a minha igreja ora por mim. Mas eu confesso a vocês que se alguém me perguntasse, ou perguntasse a Spurgeon do meu lado, eu dizia: eu sei. O cara prega demais. E eu seria repreendido por ele. Talvez eu dissesse: eu sei. Ele tem memória fotográfica. Você sabia que Spurgeon, 2 anos depois de ler o livro, lembrava onde estava a passagem, a página, o parágrafo e o título do livro? Eu não lembro o que eu tomei no café da manhã. O homem tinha uma memória fotográfica privilegiada. E com certeza, na minha ingenuidade, eu levantaria a mão e dizia: ele é um cara extremamente capacitado. Nenhuma dessas coisas estava na mente daquele homem. A resposta: a minha igreja ora por mim. Uma resposta extremamente paulina. Independente da capacitação, eu preciso que vocês orem por mim, diria Paulo. E quando essa igreja, meus irmãos, investe tempo de oração por seus líderes, na verdade essa igreja está investindo em si mesma. Tessalônica estava investindo em si mesma. Ela não estava perdendo seu tempo. Porque para essa igreja jovem e inexperiente, jovem e inexperiente, Paulo, Silas e Timóteo eram de extrema importância. Eles eram o maior vínculo que essa igreja tinha com o resto da história, mesmo que breve, do cristianismo. Era a partir deles que eles tinham contato com o resto dos apóstolos, por exemplo, ou com irmãos mais velhos na fé. Para eles, portanto, irmãos, ao acatar o pedido de Paulo, estavam investindo neles mesmos. O cuidado de Deus sobre a vida daqueles homens significaria cuidado de Deus sobre a vida da igreja. E significaria, irmãos, mais anos de investimento para que eles estivessem, entre eles, investindo neles e em outras igrejas. De forma semelhante, irmãos, precisamos orar por nossos líderes e referências espirituais, internos e externos. Porque todos um dia, irmãos, seremos chamados pelo Senhor. Eu lembrava agora, essa semana, ligado a outro fato, que cerca de 8 anos atrás eu estava na Conferência Fiel e um dos nossos melhores professores foi se encontrar com o Senhor, o coautor de uma música que nós cantamos, Ó Louvai a Deus Comigo, professor pastor Carlos Osvaldo. Eu me lembro, meus irmãos, que o meu questionamento naquele momento era: Senhor, tu sabe todas as coisas, mas como assim? Como assim? Porque eu sabia e sei da falta que homens como ele fazem na igreja brasileira hoje. Da mesma forma, meus irmãos, que bênção seria termos por mais anos o próprio Spurgeon. Ou Amy Carmichael, que eu li a biografia dela e outros vários livros depois que conheci mais da sua história. Ou Jim Elliot, que deu a sua vida com seus amigos aqui na América do Sul, quando tentou contato com os índios Aucas. Ou Russell Shedd, que dá nome e batiza a nossa biblioteca. Que bênção, meus irmãos, mesmo que algum deles, inclusive, tenham vivido longas vidas, que bênção ter esses líderes famosos, ou aquele líder desconhecido e anônimo que impactou a sua vida por mais tempo, influenciando a nossa vida. Irmãos, dentro da soberania de Deus, de forma misteriosa, a nossa oração tem o seu lugar e o seu papel
naquilo que acontece com homens e mulheres que são protegidos por Ele. O nosso dia de partida está determinado pelo Senhor, é verdade, mas, como eu disse, há um mistério aqui onde a nossa oração tem o seu lugar. Onde nós devemos e podemos orar para que Deus preserve a vida desses irmãos, preserve a integridade física deles, para que possa lhes dar longevidade para servir ao Senhor. Mas veja bem, a integridade física não é tudo. Porque outro aspecto sobre intercessão por nossos líderes diz respeito à fidelidade deles a Deus. Para que eles, tendo começado bem, possam terminar bem. Paulo e seus companheiros eram excepcionais, mas ainda assim, irmãos, eram pecadores limitados. E assim como eles, meus irmãos, têm sido todos os líderes que nós já tivemos na nossa vida, na nossa história. Ore para que cada um deles possa, como eu disse, não apenas ter começado bem, mas terminar bem. Porque que tristeza, meus irmãos, é ver, e para nós que somos mais velhos na fé, ver irmãos que foram referência para nós. Eu não tenho escrúpulos, mesmo gravando, de dizer. Olhar para a década de 80 e ver quem era Caio Fábio, quem era Ricardo Gondim, quem era Ed Renekiewicz. Aqueles que os conhecem hoje não sabem como eles impactaram a igreja há 25, 30 anos atrás. Eu digo isso, irmãos, com temor no coração. Porque a palavra de Deus nos adverte o seguinte: essas coisas aconteceram, está se referindo ao Antigo Testamento neste texto, mas a gente pode se referir a tudo aquilo que serve de alerta na nossa vida. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quem escreveu? Paulo. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Devemos orar pela fidelidade de toda a igreja de Cristo. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, quando um líder cai, o dano, o estrago é bem maior. Como já mencionamos, Paulo era um homem extremamente capacitado, porém ainda assim, ele acreditava na necessidade da oração e no poder de Deus a quem essa oração é dirigida. Não existe poder na oração, de fato. Não existe poder na pessoa que ora. Somos todos fracos e dependentes, e o suposto poder da oração reside no Deus que ouve as orações, no Deus que responde às orações. Paulo sabia disso. Por isso essa exortação. Orem, irmãos, por nós. Finalmente, irmãos, a compreensão da necessidade que nossos líderes espirituais têm de que oremos por eles é um lembrete de que estamos todos no mesmo barco. Porque às vezes nós temos, meus irmãos, essa ideia de certa invulnerabilidade daqueles que são líderes, são pastores, são missionários, como se fossem heróis da fé. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja há um tempo atrás que tinha um amigo que visitava a nossa igreja frequentemente. E ele falava coisas a meu respeito que não são nem de perto a expressão da verdade. E aí esse irmão brincava assim: pastor, para o fulano o senhor flutua um palmo do chão. Eu falei: eu tenho eu tenho medo de altura. Dessa altura, eu jamais gostaria de flutuar a um palmo do chão, porque ele tinha uma visão distorcida, completamente distorcida. Uma visão que extraía a verdade bíblica de que somos todos pecadores e que, portanto, irmãos, estamos todos no mesmo barco. Tal como os Tessalonicenses, em suas tribulações, estavam compreendendo nesse pedido de Paulo a seus companheiros que agora estavam em Corinto, que precisavam da ajuda do alto. Precisamos, meus irmãos, assim como eles, compreender que aqueles que estão no corpo de Cristo, todos, precisam do mesmo casulo de oração, da mesma proteção. E para repetir mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida, os vossos líderes não são uma exceção. Irmãos, orem por nós, diz Paulo no versículo 25. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda exortação de Paulo está no versículo 26, na sequência. A igreja madura promove o amor terno entre os irmãos. E o que diz o versículo 26? Ele diz o seguinte, irmãos: saúdem todos os irmãos com beijo santo. Antes de mais nada, nós precisamos falar do beijo santo, ou do ósculo santo, como está na versão antiga, né? É engraçado, quando eu era pequeno, eu li aquilo e eu não tinha a mínima ideia do que era ósculo. Pastor, por que o senhor não deu no Google? Porque não existia nem internet, irmão.
Então eu li aquilo e eu não tinha ideia do que era aquilo. Cumprimento com o ósculo santo, é a mesma coisa. Graças a Deus, nas versões atuais, a palavra arcaica foi deixada de lado e nós temos as substituições para entendermos. Então, por que Paulo recomenda isso, irmãos? Porque realmente os registros históricos nos mostram que era comum, tanto na cultura grega quanto na judaica, saudar pessoas com um beijo no rosto de afeição, mesmo homens com homens. Você deve estar se perguntando, né? Pera aí, vou beijar esse barbado. A gente vai chegar lá. Na cultura grega, irmãos, dominava boa parte do pensamento. A cultura grega dominava parte do pensamento e do comportamento no Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano vem logo depois da dominação de Alexandre o Grande, que havia helenizado, certo? Havia greguizado, se você quiser criar essa palavra, toda a sua dominação. Quando chega o Império Romano, ele não está muito aí para mudar a cultura. Ele meio que adota o que já havia. Então, isso era algo comum em toda a cultura grega e toda a cultura romana. Mas na cultura judaica também. Na passagem que Jesus está visitando Simão, o fariseu, lembra? Em que a mulher lava os seus pés, ele repreende Simão, está em Lucas 7,45, dizendo: Simão, você não me saudou com um beijo. Olha aí. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Que inveja, que inveja. E Simão perdeu a oportunidade de beijar o rosto do Salvador. Eu não sei se ele se converteu depois, meus irmãos, mas esse homem deve ter carregado esse arrependimento para o resto da sua vida. Ela não, porque ela demonstrou seu amor pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, não se trata de uma prática cristã sendo normalizada nem normatizada para a igreja, mas apenas um costume da época. Porém, meus irmãos, uma nota interessante é que os incrédulos depois começaram a acusar a igreja de certa libertinagem e promiscuidade por causa do uso do beijo santo. Não é engraçado isso? Eles faziam lá fora. Mas quando nos cultos a igreja começou a fazer, uma das acusações que havia contra a igreja era de promiscuidade e orgia. Fake news, né? Para você entender muito bem do que se fala. O culto e as reuniões eram santas, mas eles precisavam acusar a igreja para desacreditar a pregação do evangelho. E muitas vezes, meus irmãos, é claro, a maldade está nos olhos de quem vê, mas seja como for, por causa dessas críticas sociais, com o passar dos séculos, os concílios das igrejas começaram a regularizar e pedir que o costume começasse a ser mais controlado. Bem, o que Paulo faz aqui, mesmo no nosso texto, é pegar, portanto, este costume cultural e adicionar o adjetivo santo. Isto é, se porventura esse hábito estivesse sendo distorcido lá no mundo, não o seria distorcido aqui dentro no reino. No reino, como diz o nosso preletor, entre nós não é assim. Ele permaneceria um gesto singelo, um gesto inocente e, mais ainda, ele seria um gesto santo. E a essa altura, alguns, diante desse texto, perguntariam se não seria o caso, já que está lá, de nós praticarmos isso em nossos dias. Eu não me refiro, irmãos, ao costume brasileiro do beijinho no rosto, né? E eu me lembro quando a gente cruza do Rio para São Paulo, tem uma enorme confusão. Agora eu nem lembro mais, mas um deles é 2 beijos no rosto, no outro lado é 3 beijos no rosto. Os paulistas aqui presentes, lá são 2 ou 3, hein? Depende também da região, vocês são muito versáteis. No Rio são 2. Um de cada. Lá vocês dão 1, alguns paulistas que estudaram comigo davam 3. Eu falei, aí você ficava que nem você não sabia para que lado você ia. Então, irmãos, nós não estamos falando disso. Isso é um costume cultural brasileiro que alguns usam, alguns não usam, quando se encontram. Como nós podemos, meus irmãos, entender o que Paulo está falando aqui? Paulo está incentivando, queridos, e aí está o nosso segundo ponto para demonstrar isso, demonstrações de amor terno entre os irmãos. Neste contexto, era o beijo no rosto, que culturalmente não tinha absolutamente nenhuma maldade. Inclusive, ele é praticado ainda hoje no Oriente Médio. Você nunca viu um filme onde 2 judeus ou 2 muçulmanos beijam o rosto um do outro, homem com homem? Não há maldade, não há sexualidade, não há nada disso aqui. Porém, irmãos, nós poderíamos mudar para a nossa realidade
e nesse texto falar sobre um abraço santo, ou algum tipo de saudação. Aquilo que não traz ou não permite que venha nenhum tipo de constrangimento, certo? Que não venha nenhum tipo de mal-entendido. Como podemos, então, parafrasear esse texto? Paulo diria: deem um forte e afetuoso abraço santo a todos os irmãos. O importante não é nem o gesto, mas eu creio, meus irmãos, que o importante é essa manifestação de afeto, de apreço entre nós. Como eu disse, eu sei que talvez você seja muito próximo da sua família, glória a Deus, uma bênção isso. Mas nós temos entre nós uma intimidade espiritual que não pode ser compartilhada com nenhum outro tipo de grupo no relacionamento humano. Eu quero ir mais além. Como é que nós podemos demonstrar essa afetuosidade, esse amor afetuoso, esse amor fraterno que Paulo, inclusive, trata nesta carta? Eu quero falar para os irmãos de algo chamado comunicação positiva. E eu vou adicionar santa, para usar o termo do nosso texto. O que é isso, meus irmãos? É essa palavra de apreço, de valorização do nosso irmão. São gestos, mesmo que pequenos, de reconhecimento do valor daquele irmão em nossa vida. Por exemplo, ontem o irmão Vitor e o irmão Thales levaram os nossos adolescentes para um dia de comunhão dos adolescentes, certo? E você sabe, irmãos, adolescente é aquela fase fácil de se lidar. É aquela coisa maravilhosa, que os pais têm vontade, quando chega nos 11 anos, congelar e descongelar só lá pelos 18, de tão fácil que essa fase é. É uma maravilha e você nem tem vontade de torcer o pescoço de ninguém. Mas lá estavam eles, dedicando o seu tempo com os nossos filhos. E lá no grupo que eles criaram para coordenar e fazer as coisas, vários irmãos colocaram palavras de apreço pelo investimento. São demonstrações assim, queridos, que mesmo que o serviço seja para o Senhor, não nos custa nada. Lá estão os nossos irmãos. Eu não sei se o som está chegando lá. Eles não estão ouvindo essa mensagem, vão ter que ouvir depois. Ontem à noite, irmãos estavam aqui montando isso aqui. Agora de manhã cedo estavam montando. E eu cheguei, sentei na minha cadeira, fiquei olhando o meu relógio. Nós precisamos apreciar quando irmãos queridos doam do seu serviço, doam do seu tempo, doam do seu conselho para nos ajudar. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito rápidos em relatar os erros e defeitos das pessoas, mas nós somos lentos em reconhecer e compartilhar o quanto a vida, o testemunho, o ministério e tantas outras coisas na vida daqueles irmãos têm impactado positivamente a nossa vida, quanto tem nos edificado. Quando nós fazemos assim, meus irmãos, eu creio, nós estamos obedecendo a esse princípio. Nós estamos promovendo o amor terno entre nós, que reconhece aquilo que tem sido feito por nós. Na sequência, Paulo se preocupa com o que foi ensinado nesta carta e que isso não deixasse de chegar a todos os irmãos. E eu achei esse versículo 27, irmãos, de extrema importância. Eis o princípio por trás dele, é a terceira exortação de Paulo. A igreja madura compartilha mutuamente as verdades recebidas. A igreja madura compartilha mutuamente as verdades recebidas. Como eu falei, irmãos, essa é a terceira e a última exortação de Paulo das três que nós mencionamos no início da nossa mensagem. A orientação de Paulo é que, literalmente, a carta fosse lida em voz alta, é isso que diz o texto no original, em uma reunião onde a totalidade da igreja de Tessalônica estivesse presente. Eu fiz um profundo estudo, meus irmãos, e totalidade significa ninguém podia faltar. 100%. É exatamente isso que você entendeu. Que toda a igreja, do mais novo convertido, e eu acho que acredito isso significa até crianças, até o mais experiente na fé ou até o mais idoso, todos pudessem ouvir o que está escrito na primeira carta dele aos Tessalonicenses. E, queridos, como um pastor que tem lutado por todo o seu ministério com a ausência desnecessária de irmãos aos cultos, eu vejo como um tremendo desafio que Paulo deixa para ser cumprido em uma única reunião. Se o Senhor me ordenasse isso aqui, e que fosse feito em uma única reunião,
Eu confesso, irmãos, eu ficaria tentado a perguntar, Senhor, mas como? Eu, pessoalmente, não me lembro da última vez que eu pude ter um culto ou um encontro da igreja onde estivesse, diz o texto, todos os irmãos. E como os irmãos já me conhecem, queridos, eu não me refiro àqueles que estão trabalhando, tem que trabalhar. Não me refiro àqueles que estão enfermos, tem que se cuidar. Enfermo de verdade, né? Não é síndrome da unha encravada, não. Está doente mesmo. Ou aqueles que estão viajando. Mas me refiro, meus irmãos, à dificuldade que se tem de praticar aquilo que o irmão Vini, quando esteve conosco, né, batizou de ministério da presença. Perceba, nesse contexto, não tinha como, pastor, dá para o senhor redigir a carta no WhatsApp e mandar para todo mundo? Não dá para escanear em PDF e mandar para todo mundo? Não. Por isso, Paulo, preocupado com que todos pudessem ouvir, ele ordena que fosse lido diante de todos os irmãos. Eu não sei, meus irmãos, se os líderes de Tessalônica enfrentaram o mesmo problema que eu particularmente tenho enfrentado, mas a ordem é clara. Todos deveriam conhecer o importante conteúdo desta carta, o importante ensino desta carta. E tal ordem, meus irmãos, e tal necessidade são tão prementes que Paulo, para não ter dúvida de que eles entendessem que ele falava muito sério, ele coloca os irmãos debaixo de uma palavra de juramento. Olha como diz o versículo, diante do Senhor. Aí eu lembrei de Jacó, que nós vimos lá na exposição de Gênesis, que chama o seu servo Eliezer, pede que ele coloque a sua mão debaixo da sua coxa, como um gesto cultural de juramento, e o fizesse jurar que não escolheria uma esposa para Isaac, certo? De qualquer outro povo, a não ser da sua própria parentela. Irmãos, esta não é também a única ocasião que Paulo usa desse recurso de solenidade, de juramento. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, ele escreveu ao seu filho na fé, preocupado com o ministério dele. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Eu acho que Timóteo deu até uma ajeitada na cadeira diante disso. Espera aí, eu estou lendo sério porque é de Paulo, mas do que ele está falando aqui, ele coloca debaixo de uma tremenda solenidade. A palavra está até no texto. E o que é que ele fala? Aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Algum tempo passa. Agora Paulo está preso e ele escreve a segunda carta a Timóteo. E aí, meus irmãos, ele usa da mesma solenidade, do mesmo peso de seriedade, para falar a ele de outra questão que ele não poderia negligenciar em seu ministério. Isso está na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele está mais perto da sua morte. E olha o que ele diz para o seu filho na fé, para que ele não abandonasse a coisa mais importante no ministério pastoral. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha aí a palavra de novo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, solenemente, prega a palavra, porque o tempo ruim vai chegar. Assim, meus irmãos, por que Paulo precisa de um juramento solene no verso 27? Ele precisa porque uma igreja onde sua membresia cresce de forma desigual, no aprendizado, no ensino, no conhecimento da palavra, é uma igreja sujeita a elos fracos. Alguém já disse certa vez que uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Se você pega uma corrente, irmãos, pode ser de titânio, e no meio dela você fizer talos, em um dos elos, e começar a puxar com 2 caminhões, onde você acha que essa corrente vai arrebentar? No elo mais fraco. Agora eu sei, meus irmãos, que numa igreja é normal haver crentes novos que estão crescendo, que estão aprendendo. Eu não me refiro aqui, quando me refiro a crentes fracos, necessariamente na quantidade de conhecimento que você tem. Eu não me refiro aqui na quantidade de maturidade que você já alcançou.
mas como o seu coração está disposto a aprender, como você ativamente, voluntariamente, você intencionalmente busca o conhecimento. Como já falei, irmãos, inúmeras vezes nós estamos em dias privilegiados. Se não tivesse absolutamente, irmãos, nada lá fora, você pode visitar o canal principal da nossa igreja, o meu canal, e você tem 13, 14 exposições, 3 ou 4 escolas bíblicas dominicais, não sei quantos retiros de carnaval. São 950 vídeos. O Videira Flix ocupa muito das suas noites, se você quiser. Ah, pastor, mas eu não queria ouvir o senhor, não, estou cansado. Ótimo. Se você visitar a página, o canal da nossa conferência teológica ou de exposição bíblica, você tem horas e horas e horas de material da mais alta qualidade. E eu digo, meus irmãos, mais alta do que muitas, centenas de igrejas têm à sua disposição. Era de se esperar que esses canais tivessem centenas de visualizações. Não apenas as vossas, mas de pessoas que você tem compartilhado, porque não tem como não mandar isso aqui para alguém. Mas essa não é a realidade. Eu teria medo, irmãos, de perguntar quantos assistiram a nossa escola dominical de autoconfrontação do começo até o final. Uma matéria que literalmente transformou a minha vida, quando a fiz e quando a lecionei. Eu tenho medo de perguntar, meus irmãos, quanto acompanharam certas exposições que foram importantíssimas, foram marcos de crescimento na minha vida que estava pregando, quanto mais naqueles que estariam ouvindo pela primeira vez. O ponto aqui, meus irmãos, é que a preocupação de Paulo, de novo, ele sabia que em Tessalônica havia novos convertidos, crentes antigos, líderes, pessoas novas na fé. O ponto não é nós estarmos todos na mesma situação, isso seria impossível. Alguns têm mais facilidade de aprender do que outros. Alguns têm mais dificuldade para crescimento, sem problema. Mas a minha pergunta, queridos, é se você tem essa voluntariedade para o seu crescimento. Igrejas têm buscado ocupar o seu tempo, o seu coração e a sua mente com eventos. Se o evento não é um catalisador, um conduzidor, um facilitador para o nosso aprendizado, ele não tem sentido de existir. Acredite-me, os seus adolescentes, seus filhos não foram ontem para tomar banho de rio. O rio acontecia de estar lá, mas eles foram instruídos na palavra. O ponto aqui, meus irmãos, é sempre este. Eu tenho investido na minha vida, diante de tantos recursos que eu tenho. E detalhe, não são só internos, externos também. Essa solenidade, meus irmãos, que ele coloca, de jurar, pedir que eles jurem diante do Senhor, é porque ele sabia que crentes fracos e doentes precisavam ser fortalecidos. Porque se eles se mantivessem assim, diz o texto bíblico, um pouco de fermento leveda toda a massa. E de fato, meus irmãos, geralmente aqueles que não crescem, aqueles que não trabalham porque não crescem, são aqueles que geralmente vão dar trabalho. A minha oração é que você não ocupe tempo de líderes, de pastores, de irmãos mais experientes, quando você poderia estar crescendo por conta própria. Um salto incrível que nós tivemos na nossa igreja, por exemplo, foi quando nós adotamos de forma maciça a vida devocional. O índice de pessoas que me ligavam, que procuravam tempo no meu gabinete ou qualquer coisa assim, caiu drasticamente. Por quê? Porque os crentes estavam indo direto à fonte da palavra de Deus. Porque diante, meus irmãos, do alimento oferecido, se essas pessoas não se alimentam, elas não crescem. Se não crescem, não amadurecem. E o contrário também é verdade. Mas uma razão final nesse texto para compartilharmos mutuamente as verdades recebidas é uma das razões que mais preocupa o meu coração, que é o futuro. Eu sei que, como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. É verdade. Mas o futuro também é, meus irmãos, aquilo que nós fazemos no presente. Você não comerá de uma árvore daqui a 10 anos se você não plantá-la hoje. Isso simplesmente não acontecerá.
Você precisa hoje tomar uma ação que irá influenciar o futuro. E Paulo, como todo mundo, sabia disso. Mas Paulo sabia, meus irmãos, que ele também não era imortal. Seu tempo chegaria ao fim. E ele não apenas sabia disso, meus irmãos, mas ele se planejava para isso. Porém, por não perceber a seriedade dessa questão, de que aqueles que têm nos cuidado hoje passarão, e nós precisamos cuidar tanto de nós, como prover para o nosso futuro, por ignorar isso, irmãos, gerações inteiras de cristãos se tornaram as últimas gerações de cristãos em suas famílias e em suas igrejas. Não aprenderam a lição de Israel. Israel, meus irmãos, ouviu a exortação de Moisés em Deuteronômio 6. No versículo 6 e 7, nem em Canaã tinham chegado ainda. Ele disse que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E eles, meus irmãos, repetiram esse pensamento no Salmo 78, tão famoso. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem seus próprios filhos. Para quê, irmãos? Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aí você deve estar pensando, funcionou, né? Não. Você se lembra da exposição de Juízes? O autor de Juízes descreve de forma melancólica, de forma lamentável, triste. Juízes 2:10. Depois de que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por ele. Havia feito por Israel. Paulo, meus irmãos, sendo judeu, sabendo dessa realidade, exorta solenemente para que eles compartilhem as verdades dessa carta com todos os irmãos. A pergunta que resta é: você tem aprendido esta lição quanto à sua necessidade de aprender e de passar adiante? Quer seja para novos convertidos, quer seja para os seus filhos, quer seja para irmãos mais novos. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos compartilhar mutuamente as verdades que temos recebido, entre nós e até fora. Nosso texto vai chegar até o final. Chegamos até o versículo 28. E aí temos nosso quarto ponto, que não é mais uma exortação, é uma bênção. E essa bênção nos ensina o seguinte, irmãos: a igreja madura anda em frente, debaixo da graça de Cristo. Óbvio, claro, transparente, nós já sabemos disso. Mas vamos ainda, irmãos, em poucos minutos terminar vendo que Paulo nos fala o porquê ele coloca isso aqui no versículo 28. Quando sabemos que ficamos algum tempo fora, longe de pessoas amadas, geralmente, irmãos, nós falamos, ou pelo menos desejamos em nosso coração, que esse tempo mesmo de saudade seja um tempo que seja bom, que seja melhor, que eles estejam bem, mesmo na nossa ausência. No mundo pagão, esta expressão é melhor colocado de uma maneira, no mundo pagão da época, com um fique fortalecido, é como eles falavam no mundo antigo, ou seja próspero. Atualmente, na ficção científica, alguém diria vida longa e próspera. Mas Paulo, ele não copia simplesmente as fórmulas seculares. As nossas fórmulas seculares são um pouco mais disfarçadas. Vá com Deus. Fique com Deus. Que Deus o guarde. Mas esse Deus, meus irmãos, dessas saudações, é esse Deus cultural. É esse Deus que as pessoas nem conhecem. Não é o Deus da Bíblia. Esse Deus não está de fato participando da vida deles. Porque quando eles têm um livramento, eles já, graças a Deus, no segundo seguinte,
eles voltam a viver a sua vida de maneira independente desse Deus que eles acabaram de mencionar. Então, Paulo, meus irmãos, ele prefere saudar e desejar aos seus destinados ou destinatários algo melhor. No primeiro versículo dessa carta, ele escreveu: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Assim, Paulo começou essa carta, como vimos 19 mensagens atrás. E da mesma forma, ele encerra a carta. Ele diz, último versículo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. De fato, meus irmãos, dessa forma, ele começa e termina todas as suas 13 cartas. Às vezes de maneira mais curta, como por exemplo para os Tessalonicenses, para os Colossenses. Apenas a graça seja com vocês. Da mesma maneira está em 1 e 2 Timóteo. De outras vezes, meus irmãos, é mais comprida. Em 2 Coríntios, ele inclui toda a Trindade, mas sempre a mesma fórmula, aonde ele termina com a graça de Cristo. No começo, uma saudação, no final, uma bênção, que inclui essa graça. Ou seja, tudo aquilo, meus irmãos, que está entre o versículo 1 e o versículo 28 do último capítulo, está englobado, inclusive nos outros 13 documentos de Paulo, nas 13 cartas, nesta graça. A graça é o alfa e o ômega do ensino de Paulo, é o princípio e o fim de suas cartas. Porque, meus irmãos, nada do que nós fazemos na Igreja de Cristo, de fato, nós fazemos de nós mesmos. Nós não pregamos de nós mesmos, nós não cantamos de nós mesmos. Nós não perdoamos ou pedimos perdão de nós mesmos. Nós não servimos de nós mesmos. Os atos, ações, serviços podem ser executados por nossas mãos, bocas, pés, corpos. Mas, de fato, meus irmãos, nada disso serviria absolutamente de coisa alguma a parte da graça de Deus, a parte da graça do nosso Senhor, que foi derramada sobre nós por meio da sua obra perfeita, completa e consumada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Nele, Jesus, nós encontramos, de fato, a nossa suficiência. Como dissemos na introdução, irmãos, depois das 3 exortações, nesse verso tem essa bênção. Ou um voto, se você quiser colocar, um desejo da parte de Paulo. Agora, irmãos, não é igual quando nós desejamos Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo, porque se a gente fala para alguém, um ótimo dia para você, nós não temos certeza se aquele dia vai ser realmente bom, o ótimo. Se você diz, né, daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá, Feliz Ano Novo, e se não for? Como eu disse, alguém disse uma vez Feliz Ano Novo e o ano seguinte já cedou. Foi bem complicado. Mas diferente, meus irmãos, da realidade do que Paulo está colocando aqui nessa bênção. Porque tem uma singular, uma importante diferença. A graça de Cristo, de fato, já é uma realidade na nossa vida. Ela já está entre nós e em nós. Ela que capacita a igreja a seguir em frente. Ela é um aspecto da religiosidade, ela é um aspecto da espiritualidade, irmãos, que não, preste atenção, não existe em nenhuma religião. No mundo antigo, bem antigo, alguém perguntaria, e aí, como é que está o seu Deus? Eu não sei. O vulcão não entrou em erupção, ele deve estar tranquilo. Mas se entrar em erupção, já temos 3 virgens aqui para o sacrifício. Você tinha que fazer alguma coisa para aplacar esse Deus que tinha lá no vulcão. Por que as pessoas, meus irmãos, hoje no cristianismo, entre aspas, sobem escadas de joelho? Já viu isso? Lá na minha terra tem uma igreja da Penha. Alguém me disse, eu li em algum lugar, que são 365 degraus, até lá em cima. E as pessoas sobem, e algumas de joelho. Por quê? Porque elas querem se sentir dignas diante da divindade. Não adianta de nada. Não serve para nada. Essas pobres vidas, meus irmãos, não conheceram a graça de Cristo. Tem uma música do Stênio, Banquete, lembra dela? Que ele diz que eu cheguei no castelo do rei, veio o filho do rei me saudar, trocar os meus farrapos, as roupas
sujas e velhas e rasgadas pelo pecado, trocar os meus farrapos por vestes tão brancas, iguais a que ele usava. Quem somos nós, irmãos, para usar uma veste igual a de Jesus, se não fosse a graça dele? Quem somos nós para sentar à mesa do rei? Você já se sentiu deslocado em algum lugar? Talvez você foi numa festa e não avisaram que a roupa era de tal maneira. Eu já fui pregar e me senti deslocado, porque não avisaram que era terno e gravata, e eu não tenho costume. Estava eu de social, constrangido. Todo mundo tentou me fazer sentir à vontade, até uns colegas tiraram um paletó, pelo menos para ficar um pouquinho mais igual. Mas eu estava mal vestido. Mas pela bondade dos colegas, eu me senti logo à vontade, me senti bem e cumpri a minha missão. Mas não há, meus irmãos, jeitinho que possa transformar os nossos farrapos, a não ser a graça de Cristo. É por isso que o que Paulo coloca aqui, irmãos, é tão importante. Por isso que é tão maravilhoso. Porque dessa forma, quando nós e Paulo desejamos a outros irmãos a graça, ou quando desejamos qualquer das promessas já dadas pelo Senhor a nós não estamos tratando no reino das possibilidades ou das probabilidades, mas no reino das certezas. Esta graça que nós recomendamos uns aos outros, esta graça que nós falamos no final dos nossos cultos e a sua paz que acompanha, já são uma realidade na nossa vida. De fato, a bênção que está escrito aqui não é um desejo vazio, mas é mais um lembrete. Um lembrete para que eles pudessem, meus irmãos, entender o quão poderoso é tudo aquilo que eles haviam ouvido e que nós exploramos em 20 mensagens. Presta atenção em tudo isso. Presta atenção, porque sem esta graça que eu comecei, diria Paulo, estou terminando, vocês jamais serão uma igreja madura, sem depender desta graça. Sem esta graça, vocês jamais vão perseverar em meio às tribulações. Sem esta graça, vocês não vão ser realmente fortalecidos. Sem esta graça, vocês não serão devidamente impactados pela iminência da volta de Cristo e de que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Sem esta graça, vocês vão ser levados pela imaturidade, vocês vão sucumbir diante das tribulações, vocês vão ser fracos e vocês vão perder de perspectiva que Jesus volta a qualquer momento. A graça é necessária, meus irmãos, para que o tema desta carta seja vivida, seja percebida, seja realidade na nossa vida. Jamais tudo isso que ele ensina aconteceria sem esta graça, sem aquilo que ele está dizendo aqui. Portanto, meus irmãos, precisamos atentar àquilo que aprendemos nestas semanas, nestes meses. Atentar àquilo que ouvimos hoje, porque pela graça de Deus são ferramentas, são ensinos poderosos da palavra de Deus, para que a comunidade Batista Videira possa caminhar em uma rota de maturidade, de perseverança e de expectativa da volta de Cristo. Que não percamos o foco daquilo que realmente importa e possamos continuar servindo ao nosso Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos instruiu durante todos esses meses. Muito obrigado, Senhor, pela instrução que ela nos traz e como ela fortalece com alimento e com músculos espirituais a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos atentar para a Tua palavra, para essas palavras, e ser consolados uns aos outros, ser fortalecidos entre nós, sermos perseverantes e termos a perspectiva correta de que o Senhor está para retornar e buscar a Tua igreja. Abençoa, Deus, o resto do dia que temos pela frente. E mais uma vez, obrigado por ter nos trazido aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.